Salve Maria. Eu gostaria de comentar algumas meditações que eu fiz sobre a minha última romaria à Aparecida no Santuário Nacional, na casa da Nossa Mãe Aparecida. O sentido pelo qual eu pensei em fazer isso é para mim remeditar, né? Não sei se existe essa palavra. Mas o que eu pensei, e também alguém que possa ouvir talvez tire algum proveito, né? Eu fiz uma romaria, né, de três dias, como é de costume de quem viaja aqui da nossa região, que é uma viagem de 12 horas, né? E creio que talvez essa tenha sido a romaria que eu mais tirei proveito espiritual das várias vezes que tive a graça de ir em Aparecida. E eu creio que o motivo de eu ter conseguido aproveitar bem foi por ter focado muito nisso, né? Em aproveitar bem espiritualmente. Principalmente porque a minha penúltima viagem a Aparecida, como eu tinha passado muitos anos sem ir lá, eu fui muito pensando, tem que visitar tal lugar, visitar tal outro. A gente sempre aproveita, mas eu creio que não foi tão bem aproveitado. Já esta, eu fui bem focado, principalmente em agradecer, né? Desde o início do ano, quando eu tive a graça de um bom êxito da minha cirurgia, ou até antes, na verdade, da cirurgia, eu tinha feito essa promessa à Nossa Senhora, de ir lá e agradecer, e levar um ex-voto um objeto, né, referente ao agradecimento da minha cirurgia. Então, focado nisso, eu fui organizando as outras coisas. Rezei muito, como sempre faço, para uma boa viagem, né? Principalmente esse ano eu pedi a intercessão de São Rafael Arcanjo, fiz a novena. Eu sempre tive São Rafael como protetor das viagens, né? Por ele ter sido condutor de Tobias, né? Então eu gostaria de comentar alguns pontos da Romaria, né, e o que eu pude meditar com eles, né? Então nós saímos daqui da minha cidade, né, Iuna, no Espírito Santo, na quinta-feira à tarde, né? A intercessão de Nossa Senhora já começou antes, né? Aconteceram várias coisas que eu pensei que eu não conseguiria viajar. A principal delas é que uma semana antes meu pai passou mal, a gente teve que ir às pressas procurar médico, exames, né? Eu pensei que ele não estaria muito bem de saúde nos dias, né? Que ficaria bem complicado para eu viajar. Como eu cuido dele, da minha mãe e da minha tia, os meus irmãos e uma prima iriam ficar aqui, mas como eu tenho mais costume, né, de lidar principalmente com os remédios do meu pai, então talvez ficaria inviável. Mas graças a Deus deu para ir, a viagem foi tudo bem. O que eu aproveitei assim, tentei aproveitar bem da viagem foi que eu baixei algumas pregações para ouvir, né? Deu um problema no meu fone de ouvido na viagem, então não ouvi tantas quanto eu queria, mas consegui aproveitar bem as que eu ouvi. Chegamos em Aparecida, né, na sexta de manhã. Estava chovendo bastante, então acho que foi a Romaria, a viagem que eu fui até lá que estava mais chovendo. Choveu a sexta-feira o dia inteirinho de eu ter que andar de guarda-chuva, né? Mas como eu vou comentar mais à frente, até a chuva me ajudou, né, a receber uma graça. Eu fui direto ao local onde tem o atendimento de confissões, né, na Basílica. Porque na última vez eu também quis me confessar lá, só que eu me embolei todo com os horários e dias. E eu acabei, quando eu fui lá, só tinha atendimento de confissão comunitária. Então eu queria o atendimento de confissão individual, né? Então a primeira coisa que eu fui foi lá. E, graças a Deus, né, tinha muita gente, mas tinha muitos padres também, então eu consegui me confessar. E uma coisa me marcou assim no conselho pós-confissão do padre, né, foi ele dizer que eu recebi uma grande graça, né? Pelo atendimento da confissão, que é o sacramento da igreja, e também por estar na casa de Nossa Senhora, né? Isso ligou a um comentário que um padre da antiga paróquia que eu morei, ele falava muito, né? Em santuários a gente recebe graça que não recebe em outros lugares, né? Isso eu gravei muito, e sempre quando eu vou em algum santuário eu sempre procuro lembrar disso para pedir aquelas graças especiais, né? E eu tinha, além do agradecimento, né, que eu comentei no início, eu tinha algumas graças especiais para pedir a Nossa Senhora. Em seguida, eu tive a graça de participar da Santa Missa às 9 horas.
é, eu comunguei e fiz a ação de graças, né, na capela de São José. Era um momento que a igreja estava mais vazia pelo dia e horário, né? Mas como a gente sabe que é muita gente, normalmente fim de semana, às vezes até é um pouco complicado a gente fazer ação de graças e até manter a atenção, né? Mas a capela estava um pouco a gente, né? Então, além da ação de graças, após a missa eu fiquei um pouco lá também rezando, pedindo intercessão de São José, né? E tem um ponto muito importante sobre São José nessa viagem que eu vou comentar mais à frente. Em seguida, de me dirigir à sala de promessas, né? Como eu disse, eu levei um objeto, né? Como forma de agradecimento ao bom êxito da minha cirurgia. Eu já tinha entregado um outro objeto há uns anos atrás lá. E na época tem um balcão de recebimento, né? A moça só pegou. Dessa vez a moça muito receptiva, né? Ela tinha uma senhora antes que entregou uma roupa de bebê como promessa, né? Ela falou que essa senhora podia deixar a roupa nos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida que tem lá, quisesse fazer uma oração e tudo. Quando ela saiu, a moça me recebeu e falou que eu podia também, era só esperar a outra senhora fazer, né? Então eu fiz, né? Deixei meu objeto aos pés da Nossa Senhora Aparecida, agradeci por tudo novamente, por essa grande graça, né? Que foi o bom êxito da minha cirurgia no início do ano. E é muito bom a gente andar, olhar aqueles vários objetos que são deixados lá na sala de promessas, que cada coisinha daquela é uma graça, né? E aquilo ali é um milionésimo do tamanho das graças que a gente recebe de Deus através de Nossa Senhora, né? Isso tudo já eram quase 11 horas, só passei naquela livraria Santuário, fiz dois pedidos da minha mãe lá, que ela queria uma novena de Natal para levar para casa e que eu fizesse um cadastro de Devotos Mirins para minha sobrinha. Em seguida eu fui pro hotel almoçar, descansar um pouco, tentar conversar com o pessoal em casa por telefone. Normalmente esse primeiro dia é o que a gente tá mais cansado por causa do cansaço da viagem também, né? Então eu fiquei mais ou menos descansando até umas 3 horas e fui até a Basílica Antiga depois disso, né? Participar da consagração. Consagração é algo muito marcante aqui na minha casa, que eu vejo a minha mãe assistir a consagração todos os dias, né? Às 3 horas, consagração à Nossa Senhora. Mas eu mesmo, pessoalmente, eu acho que todas as vezes que eu fui em Aparecida, nunca tinha participado da consagração lá na Basílica. Nosso Senhor Eucarístico fica exposto, né, durante as orações, mas pela posição e quantidade de gente que tinha, eu nem consegui ficar muito observando. Mas depois de um certo ponto da consagração, né, ou melhor, ao final de toda a cerimônia de consagração e orações, eu fui à Capela do Santíssimo da Basílica, que fica um pouco do lado, né? Ali eu consegui me silenciar um pouco mais, fazer as orações melhores diante de Nosso Senhor. Eu me lembrei muito da primeira vez que eu fui em Aparecida, né? Que aquela Capela do Santíssimo tem vitrais muito bonitos, né? E enquanto eu olhava os vitrais, eu me lembrei muito da primeira vez que eu fui lá. Então, em seguida, eu atravessei a passarela, né, até a Basílica Nova, com a intenção de ir até o centro dos Romeiros, né, comprar algumas lembrancinhas para trazer para os meus familiares. E passei, né, na Basílica Nova e passar diante da imagem. Só que enquanto eu estava na imagem, começou a chover tanto que eu vi que mesmo de guarda-chuva eu iria me molhar bastante. Nisso eu vi um senhor rezando o terço, né, diante da imagem, e me veio à memória que eu tinha prometido rezar o terço diante da imagem de Nossa Senhora. Mas estava já prolongando, né, pensando em deixar para outro dia e tal. Então me veio aquilo tudo como um sinal que aquele era o momento de eu rezar, né? E esse com certeza foi o momento mais marcante dessa viagem Romaria para mim. Enquanto eu rezava o terço, normalmente acho que é comum para todo mundo, né? Em outros pensamentos, principalmente problemas. E o ideal é que a gente não deixe os problemas atrapalhar a concentração, mas entregar os problemas a Deus através de Nossa Senhora, né? Naquela oração. E eu acho que eu consegui fazer isso. Os problemas que eu tenho passado, alguns de saúde, os problemas de saúde dos meus pais
que eu ajudo a lidar, né? E outras tantas questões. Nesse momento, se eu não me engano, era até o terceiro mistério. Me veio uma voz muito forte na minha consciência, entendendo que era a voz de Nossa Senhora, né? E uma moção, né, espiritual, algo como me dizendo, me chame quando você tiver esses problemas. Eu sou a sua mãe. Isso foi muito, muito forte, né? É algo que me marcou muito no momento e eu vou levar para o resto da vida, né? Em todos os momentos. Eu já tenho aplicado isso muito lá na viagem, em casa. Sempre quando vier as dificuldades, né? Clamar para Nossa Senhora. A gente sabe que tem que fazer isso, mas esquece, né? Às vezes até o orgulho atrapalha, né? A gente querer resolver os problemas sozinhos, mas sem Deus não tem como. Seja dos problemas gigantes, seja dos pequenos do dia a dia, não há nada como resolver, né, isso a Nossa Senhora. Sem Deus e Nossa Senhora, né? É até algo também que eu esqueci de comentar, mas duas das palestras que eu ouvi na vinda, né, falavam muito daquela passagem. Nosso Senhor diz, né, permanecer em mim, permanecer no meu amor, né? A gente deve permanecer em Deus, né, em tudo, né, em tudo no dia a dia, em todos os momentos, né? E através de Nossa Senhora é o melhor modo a gente permanecer em Deus, né? Nesse momento também em seguida veio muito aquela mensagem, né, de Nossa Senhora de Guadalupe, né, que ela fala a San Juan Diego, né, eu não estou aqui, eu que sou sua mãe. Também nesses dias seguintes na Romaria também, logicamente, veio muito forte pensando nisso, né, passagem dos Evangelhos de Nosso Senhor na cruz, né, que deixa Nossa Senhora a São João, né, e a todos nós, dizendo, né, eis a tua mãe. Então, talvez, não, com certeza, esse foi o ponto mais marcante dessa romaria que eu vou levar com certeza para o resto da minha vida. Nesse momento também, após as terças, né, quando eu iria sair, também olhando assim para o outro lado, né, aquela multidão, não tinha tanta gente, mas estava os bons lugares cheios na Basílica, né? Mas aquela sensação de estar em casa, né? A gente passa algumas vezes, alguns anos sem ir em Aparecida, ou um ano que seja, né? Mas dá aquela sensação de parece que a gente estava lá semana passada, né? É uma sensação de como filho que volta, às vezes passa uns dias longe da casa da mãe, mas quando volta, né, parece que foi ontem. Então, em seguida, como eu disse, né, fui até o Centro dos Romeiros, comprei algumas coisas para levar para os meus familiares e depois voltei para o hotel, né, jantei, tirei mais um tempo para conversar com a família, principalmente com minha mãe e meu pai, e eu sempre nesses dias passei trocando muitas mensagens com meus irmãos e minha prima em relação a questões de remédios dos meus pais, principalmente do meu pai. E depois tirei o restante da noite para descansar, né? Que o primeiro dia é o mais cansativo. Você enfrenta a viagem de 12 horas, depois já quer fazer bastante coisa, mas é aquele cansaço, né? Com sensação de dever cumprido, né? Eu nem sei que horas que eu dormi, mas eu dormi bem cedo. Então, né? Começou o segundo dia, o sábado. Eu tinha programado de tentar ir à missa do Carmelo de Santa Teresinha, que fica em Aparecida, no convento carmelita. Eu tinha ido lá uma vez há 12 anos atrás, por indicação de um amigo que faz parte da congregação mariana também, que é a associação da igreja que eu faço parte, mas ele também é muito ligado à Ordem Terceira Carmelita lá. Ele mora no Rio de Janeiro, então ele tinha bastante contato, né? E depois disso eu tentei ir lá uma vez, estava fechado em obras. Aí com esse mesmo amigo nas vésperas, eu consegui descobrir que está tendo missa diária lá às 7 horas, né? Aberta ao público. Então eu me organizei e fiz tudo para ir lá, né? Então cheguei, graças a Deus, né? A missa no Carmelo. O que fica muito marcante lá é a paz e serenidade no local, né? Como não há de ser, né? Um convento, né? Principalmente no início marcou muito a paz
e a serenidade que passa a própria voz das irmãs, né? Obviamente a gente não vê elas por causa da clausura, né? Mas elas estão ali nas grades, né? Na verdade a gente chega até a vê-las na hora do momento da comunhão, né? O padre dá a comunhão nas grades. Mas no geral elas cantam lá dentro. Mas e a gente sente essa paz, né, de quem se entregou totalmente a Deus. No momento que eu ouvi algumas canções, né, durante a missa, até o padre, que aliás fez uma excelente homilia, né, comentou, né, que elas cantando porque era uma missa solene, né, era a dedicação da Basílica de São João do Latrão. Mas essa paz me veio muito lembrar de um ditado, né, não sei se isso é comum nos conventos, mas eu já vi num documentário, né, uma irmã dizendo, né, porque as pessoas, principalmente do mundo, questionam muito, né, por como uma pessoa perde, né, entre aspas, sua liberdade para ficar enclausurada, né? E elas respondem, né, na verdade, elas estão livres, né? Quem está preso somos nós aqui fora. E isso é uma verdade muito grande, né? Na verdade, qualquer pessoa que se entrega a Deus está livre, né? Isso é muito claro para quem vive num convento, na clausura, mais retirado, mas até na nossa vida cotidiana. A única coisa que dá liberdade é a vida dedicada a Deus, porque se for do contrário, você está preso às coisas, né, do mundo, mesmo que sejam coisas boas, né? Às vezes a pessoa precisa trabalhar, estudar, se divertir, mas ela não vive para Deus, então essas outras coisas se tornam uma escravidão para ela, né? Em seguida à missa, né, eu fui em direção à Basílica Nova e é outro pensamento, né, que me veio muito. É um local que tem multidões, né, principalmente no fim de semana. A gente sabe que boa parte das pessoas vão com sentido religioso, mas tem muita gente que vai para lá para visitar como ponto turístico. Então a gente vê muita gente estranha, situações estranhas, como no dia seguinte eu vi duas ciganas e uma moça pedindo para elas olhar a mão, né? Como a pessoa estranha, a pessoa sai para um lugar religioso e ainda vai caçar superstições, né? Demoníacas ainda. Mas a gente corre uma tentação, né, de julgar as pessoas, né, que vão, pessoas de comportamento estranho. Mas a gente deve fazer o contrário, né? Rezar para as pessoas, né, pela conversão delas, como a gente deve rezar pela nossa, né? Senão a gente pode cair naquela passagem do publicano, né? Agradecer por a gente ser tal daquele jeito, mas na verdade eles estão sendo justificados. Mas enfim, a situação toda fez me pensar, né, como a gente deve rezar e pedir misericórdia para as pessoas que estão afastadas de Deus. Pensei assim, né, se já é difícil a vida de quem se esforça mesmo em meio às suas misérias para viver para Deus, né? Dificuldades, tribulações, muitos desânimos. Imagina para quem não vive para Deus, como deve ser pesada a vida, né? Tem uma passagem muito conhecida, né, do Padre Léo, no seu finalzinho de vida, né? Ele dizendo assim, eu tenho tanta dó de quem não tem fé, né? Mas é isso mesmo, se a gente com fé já é difícil, imagine para quem não tem fé, ou uma fé muito fraca, né? Então veio essa meditação, né, de pensar, né, rezar pelas pessoas que não têm fé, estão afastadas de Deus, né? Porque é uma vida literalmente insuportável, né? Então, chegando à Basílica, né, um amigo meu havia me pedido para comprar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, facsímile para ele, né, que é a cópia original. E eu me lembrei de uma outra vez que eu comprei uma imagem assim para mim, né, de Nossa Senhora de Fátima, que são imagens muito bonitas e muito delicadas. Eu fiquei pensando como trazê-la na viagem sem que ela se quebrasse, né? Mas ao mesmo tempo também veio o pensamento, né? Como eu tive da outra vez, não estou viajando com Nossa Senhora, né? É uma... É claro que, obviamente, a presença de Nossa Senhora com a gente está independente da imagem, mas com a imagem a gente dá aquele pensamento, né, de uma maior segurança de estar com Nossa Senhora. Nesse momento também, eu cheguei mais ou menos lá no término da missa, né?
de uma das missas, né, eu levei os objetos anteriores naquela bênção, né, que se dá dos objetos após a missa. Andei mais um pouco lá no subsolo da Basílica e também um pouco também na parte de cima, né? Isso tudo já deu praticamente o horário do almoço, né? Quando eu voltei pro hotel, e a parte da tarde a gente iria fazer duas visitas, uma ao santuário do São Frei Galvão e uma ao porto do Itaguaçu, né? Onde foi encontrada a imagem original. Então a gente foi ao santuário, né, de São Frei Galvão em Guaratinguetá. Foi a segunda vez apenas que eu visitei lá, né? O lugar tá bem maior desde a última vez que eu fui. A gente chegou na hora que o frei ele estava dando uma bênção, né, aos fiéis com água benta. A gente podia fazer uma fila e venerar a imagem de São Frei Galvão e tocar na relíquia dele. Aí antes de entrar, né, eu recebi aquelas cartelinhas, né, com a pílula de São Frei Galvão. E também depois eu fiz um cadastro para receber, para ajudar o santuário, né? E também a moça falou que quem ajuda também recebe a pílula em casa, né? Mas após essa bênção eu fiquei sentado um pouco lá, rezando um pouco nos bancos lá e olhando de lado assim, eu reparei a imagem de São José, né? Aí veio uma meditação muito marcante sobre a presença de São José na nossa vida, né? Eu pensei assim, né, em todas as igrejas que eu passei até agora, e até uma que eu passarei depois, né, sempre tem a imagem de São José, mesmo que ele não seja o protagonista, entre aspas, do local, né? Então eu vi que São José está sempre presente, né? Mesmo que não seja o de frente do local, né, da ação. É o que São José foi na vida de Nosso Senhor, é o que São José é na igreja e é o que São José é na nossa vida. Isso depende muito da gente querer. Mais ainda, a gente deveria imitar São José nisso, né? No apostolado, principalmente, na nossa vida cotidiana, estar sempre discretos, mas diligentes, né? Dispostos a ajudar, né? A servir a Deus através das outras pessoas, né? Às vezes a gente quer muito o protagonismo, né? E esse protagonismo cheio de vaidade, de fazer alguma coisa, esperar que as pessoas elogiem, e outras tantas coisas que dão o problema de orgulho, né? Então, essa meditação veio muito forte, assim, de pensar no presente de São José na nossa vida e agir como ele, discretos e diligentes. Em seguida, a gente foi visitar o porto, né, de Itaguaçu. Lá tem uma igreja com Nosso Senhor, né, Santíssimo, que é um local de oração. Mas a maioria das coisas ali são meio que centradas em pontos turísticos, né? A gente sabe que é até necessário, porque além do ponto religioso, a Aparecida é um ponto turístico. Mas às vezes, a opinião minha, né, às vezes parece que tem ponto turístico até demais, né? Isso desfoca a mente das pessoas, né? Como eu disse no início, eu mesmo às vezes fiquei muito com isso na mente. Eu tenho que visitar tal lugar, e o central a gente fica desfocado. Mas tem uma boa iniciativa lá, né, que é o Caminho do Rosário, né? Que é dali até o santuário, né? Ou do santuário para cá, até o porto. Eu vi algumas pessoas do grupo comentando que iriam, né? Se elas fossem até eu iria também, mas depois parece que elas desistiram, né? Eu já comecei a fazer esse caminho na minha última viagem, mas eu acabei indo assim sem me programar, né? Tava um horário quente demais. Eu vi que não era melhor não seguir naquele momento, né? Mas um dia, com a graça de Deus, voltar lá, eu quero rezar o rosário nesse caminho do rosário. Mas uma parte muito interessante dessa Porto de Itaguaçu é que lá tem um grande viveiro, um refúgio de aves, né, silvestres, que eles dizem que são aves resgatadas, né, que são tratadas lá, e é muito grande. A gente entrar dentro e ver as aves, tem muitas coisas lá, né, chamam muita atenção as araras, né. Eu gosto muito de observar aves, né. E eu nunca tinha visto araras de próximas assim.
esse hábito, né, de observar aves é uma coisa que é muito boa para distrair a atenção, distrair a mente, né? Descansa a mente, vamos dizer assim. Do mesmo modo que observar a natureza como um modo geral é muito bom para a mente, né? Andar na natureza, quando eu era mais novo, eu tinha muito costume de andar de bicicleta pelas montanhas da região aqui, né? É um hábito que eu gostaria muito de fazer, mas infelizmente o tempo hoje, por causa do cuidado dos meus pais, não deixa. Mas enfim, como a gente sabe, a gente pode observar a presença de Deus através da sua criação, né? Mas hoje em dia o mundo tá ao contrário, né? Eles estão tratando a natureza como um Deus. Essa coisa de chamar de mãe terra, essas coisas, isso não é cristão. É tratar a natureza como um Deus. A gente pode ver Deus, a criação, na presença da criação dele, né? Da beleza e tudo, mas não tratar a natureza como Deus. Então, voltando, né? Como são viagens tanto longas, a gente gasta praticamente a tarde toda, né, nessas viagens, até no deslocamento. Em seguida eu fui à Basílica Antiga novamente, que eu sabia que durante o domingo isso é muito difícil, né? Que domingo a gente só tem meio dia, né, lá, até meio-dia lá. O que me marcou muito nessa segunda passagem foi que na Basílica Antiga tem uma imagem de São José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei, né, em homenagem à visita que ele fez à Basílica na década de 70. Eu fiquei rezando bastante tempo, assim, uma oração bem sincera, eu creio, diante da imagem dele. São José Maria, não sei se eu posso me dizer devoto, porque a palavra devoção, se você leva a fundo, é uma imitação, né? Ser diligente na imitação, né? Mas eu posso dizer que acho que ele é o santo que mais me inspira, né? Ao lado de Santa Teresinha, mas principalmente São José Maria. Essa lição que ele ensinou, né, a procura da santificação na vida cotidiana, né? Porque a minha vida, a minha missão é no cotidiano, como é para a maioria das pessoas, né? E eu conheci São José Maria numa época que eu estava me aproximando da igreja e trocando de emprego, né? Então ligou as coisas tudo uma com a outra. Então desde lá, algumas vezes mais, outras menos, mas sempre procuro estar ligado, ler as mensagens dele, dos livros. E sempre que eu as leio, ouço, são muito inspiradoras, né? E eu pedi a graça a ele muito forte de conseguir, né, isso, né? De viver, fazer bem feito a minha missão da vida cotidiana, né? Principalmente me veio muito à mente depois disso e durante a viagem, né? De me centrar nisso, né? Que a missão que Deus me pede hoje é essa, de cuidar dos meus pais. Às vezes a gente fica com a cabeça muito longe em relação à vocação, né? Você está num local pensando que você devia, queria estar fazendo outra coisa, né? Isso liga até uma palestra que eu ouvi na volta, né, de um padre citando um bispo que dizia, né, que Deus dá sinais da vontade dele o dia inteiro, né? Em todas as ações que acontecem são por permissão de Deus. Então tudo o que acontece durante o dia é um sinal de Deus. A gente que não ouve porque a gente está disperso demais. Também me vem muito à mente em relação a isso, né? Às vezes a gente fica frustrado durante o dia porque não conseguiu cumprir coisas que nem eram da nossa obrigação, né? Então eu creio que se a gente se esforçar para cumprir a obrigação do dia com boa vontade e sem tentar fazer coisa a mais do que a nossa força pode, e sempre acima de tudo contando com a graça de Deus e com a vontade de agradá-lo, isso tudo vai dar aquela sensação de dever cumprido, né? E que tira a frustração do nosso dia. Em seguida, né, já era mais ou menos 6 horas, voltei pro hotel para jantar. Essa é outra graça que eu ainda não tinha comentado, essa questão da alimentação, né? A minha cirurgia, né, foi de extração da vesícula, então isso já mexe bastante com a questão de alimentação. E nos últimos meses eu descobri, a pedido do médico de cirurgia, né, fiz endoscopia, descobri que eu tenho uma gastrite leve, mas é crônica, também descobri uma bactéria no estômago que eu tive que fazer um tratamento. Então por isso tudo a minha alimentação está bem restrita, né? Então eu fiquei sempre pensando, né, e agora viajar,
alimentação que eu não sei como foi preparada. Então eu fiquei muito pensativo, né? Eu se comer isso e fazer mal durante a viagem, né? Mas graças a Deus, né? Eu procurei comer sempre coisas mais leves, mas não tive nenhum problema. Também outra graça, né? Nos últimos meses eu tenho passado bastante problemas de enxaqueca. E a minha enxaqueca, eu acho que o maior que eu sinto mais nela é porque eu tenho uns distúrbios visuais, né? Sempre antes de começar a dor, eu fico quase uma hora sem enxergar quase nada, chegando pouca coisa, né? Então eu fiquei pensativo, né? Se dasse isso na viagem ou lá, como é que eu iria lidar, né? Mas graças a Deus passei todos os dias sem problema. Então foram mais duas graças, né? Que outra também que é, esse mau tempo, né? De chove, esquenta, o ônibus estava com um ar condicionado muito frio, todo mundo, a maioria das pessoas começando a tossir dentro do ônibus. Eu pensei que eu ia até pegar um resfriado na viagem, mas graças a Deus, mais uma graça, né? Agradecer a Nossa Senhora, foi a questão da saúde, né? Passar esses 3 dias tudo correndo bem. Então, né, no hotel, tirei um tempo para rezar o terço diário, e também conversando com as pessoas da minha família, como nos outros dias, né? E tirar um tempo para descansar também, né? Para ter força pro próximo dia. Mas também me veio um pensamento, né, de oração também, como por aquela questão das pessoas, né, de às vezes um comportamento esquisito, né? Eu fiquei no quarto com 4 rapazes, todos bem mais novos que eu, né? E como eu deitava mais cedo, também acordava bem mais cedo que eles. E eu reparei assim, né, que todos eles, a primeira coisa ao acordar que faz é pegar o celular, né? É, na verdade, isso é um problema não só dos jovens, de todo mundo, né? Como essa questão de tecnologia, de vício no celular, esses dois rapazes, pelo menos, assim, são bem, assim, adolescentes ainda. Também fico pensando como a mente deles deve ter sido deturbada nas escolas, né? Eu já trabalhei em escola e pelo que a gente ouve, né, tudo, algumas conversas que a gente ouvia, né, como que era complicado. Complicado como é uma geração sem base. Às vezes a gente achava, assim, via pessoas, assim, esse mundo, né, a partir principalmente da década de 60, 70, como foi deturbado. Mas as pessoas que cresceram sempre tinha alguém na família ou por perto que foi de uma geração anterior mais forte. Mas hoje em dia você já vê que os pais já vieram de uma geração sem formação, que cria filhos sem formação e ficam pessoas sem base e muitas coisas mundanas e sem base de vida, de fé. Na primeira crise a pessoa fica literalmente maluca, né? A gente vê tantos problemas psicológicos, psiquiátricos nas pessoas. Eu creio muito que é por causa disso, por causa de uma base muito fraca na vida de fé, né? Porque Deus é a base de tudo. Então, se você tem a base em outras coisas que passageiras, quando aquilo é tirado, seu castelo, né, rui de uma vez só. Só para complementar uma coisa, essa questão do celular com aquela questão das aves, né, da natureza que eu vi no primeiro, comentei agora há pouco. O padre Paulo Ricardo tem um curso, né, chamado Escravidão Digital, que eu aconselho muito, né, que todos vissem, porque praticamente todo mundo hoje em dia está viciado em celular. E o curso é sobre isso, sobre vício em celular. Ele fala, né, que o principal vício que o celular carrega, o principal modo que usam para viciar são os vídeos curtos, né, aqueles vídeos de 30 segundos, 1 minuto, isso mexe com questões cerebrais, né. E ele faz um teste, né, se você ficar 15 dias sem mexer com nada de vídeos curtos, mexer no mínimo possível, só as questões muito necessárias no celular, você já vai ver uma diferença na sua vida, né? Coisas antigas que você gostava, você percebe que o celular, por causa do vício, tira aquela alegria antiga, né? Você volta a ter aquele certo prazer, né? Uma das coisas que ele cita é que você começa até a reparar no canto dos pássaros, né? Novamente, que é uma coisa bonita, né? E eu me vi nisso, né?
Eu que sempre nos anos para cá gostei muito de observar os pássaros, canto, que é uma coisa assim que anima muito, é belo. Eu estava desse jeito, eu já não estava achando graça mais assim, em canto de pássaros, na natureza, né, e em geral. Depois que eu comecei, né, a fazer esses testes, né, e até uma graça que eu agradeço muito a Nossa Senhora esse ano. Como eu disse, né, nos últimos meses eu tenho passado por uns problemas de saúde, mas eles me ajudaram também a focar em deixar o uso exagerado de celular, né? Principalmente redes sociais, eu cortei praticamente 90% do que eu fazia. Isso me fez um bem muito grande à mente, ao foco nas coisas necessárias, e eu lembrei disso tudo porque uma das coisas, né, que eu voltei a apreciar muito foi isso, a observação, né, de canto dos pássaros, viu, como um sinal de como estava fazendo efeito. Então, chegou no domingo, o último dia, né? Até relembrando de algumas coisas aqui também. Na primeira missa que eu participei, né? Foi na sexta-feira após a confissão, né? A homilia do padre falava muito sobre carregar a cruz do dia a dia, mas carregá-la, não arrastá-la, né? E quando você leva o dia a dia tentando arrastar a cruz, aquilo é frustrante, muito pesado, mas quando você entrega, você carrega a cruz, né? Nossa Senhora está carregando junto, né? Então, o fardo fica leve. Isso também se ligou com a homilia da missa de domingo, de manhã, né? Desse dia, que eu fui novamente ao Carmelo. Foi outro padre que rezou a missa, né? Mas a homilia foi excelente, né? Foi o evangelho da viúva, né? Que deu suas duas moedas, suas únicas moedas. Então ele falou muito sobre a generosidade, né? Que a viúva não tinha nem obrigação de dar aquela esmola, né? Mas ela deu. Então fala que a nossa busca pela santidade, o amor, a caridade, é quando nós damos aquilo que é acima da obrigação, né? Ele deu um exemplo muito prático, né? Suponhamos, por exemplo, um esposo chega cansado do trabalho, até com dores, mas a sua esposa está em casa muito atarefada, né? Então ele deve ajudá-la, né? Sem reclamar, ao invés de querer ficar à toa, né? Isso é um exemplo muito claro, né? E eu pensei muito sobre mim nisso, né? O dia a dia é muito cansativo e lidar com idosos é cansativo, quem já lidou sabe. E vem muita tentação de reclamação, reclamação comigo mesmo, em pensamento, reclamação com os outros, né? Mas eu sei, pelo ensinamento dos santos da igreja e da vida prática mesmo, que reclamar não adianta, né? Só dá mais desgaste da gente conosco mesmo, da gente com os outros, né? E nós, como católicos, né, temos que nos entregar a Nosso Senhor e Ele como exemplo, né? E Ele não reclamou, né? Ele foi quem mais sofreu e Ele não reclamou. E volta aquela questão, né, de não arrastar a cruz, né? Quando você carrega a cruz, ela se torna leve. Foi disso também que aquele pensamento, né, que eu comentei já anteriormente, né, que eu tenho que tentar aplicar a mim mesmo. Eu acho que todo mundo, na verdade, tem que se aplicar, né? É olhar aquilo que Deus providenciou naquele momento da vida como missão e não ficar imaginando outras coisas. Se a mente da gente ficar em outras coisas, a gente não faz bem aquilo que tem que fazer. Isso liga também ao homilia do padre Paulo Ricardo do mesmo domingo, né, que eu ouvi na viagem de volta. Além da questão da generosidade, ele fala da questão da gratidão, né? Que o orgulhoso, ele entrega as coisas para Deus querendo receber em volta. Já o humilde entrega a Deus em agradecimento por saber que aquele dom que ele tem foi graça, foi recebimento de Deus. Então ele entrega em agradecimento. Ele entrega, né, citando Santa Teresinha, entrega de mãos vazias. Entrega o nada que ele tem. E como eu comentei, né, além de São José Maria Escrivá, Santa Teresinha, né, é a santa da igreja. Obviamente, depois de Nossa Senhora e São José, que são os principais, né, São José Maria e Escrivá e Santa Teresinha são os que mais me inspiram, né? Teve a presença muito forte de Santa Teresinha nessa viagem, né, com essa visita ao Carmelo. Eu trouxe alguns objetos lá da lojinha que tem no Carmelo, né, que a gente compra as coisas para ajudá-los.
Outro um apostolado que eu tentei fazer lá, né, foi de eu imprimir alguns santinhos e levei. Aí eu fui distribuindo, deixando nos bancos das igrejas que eu passei. Após a missa no Carmelo, eu fui à Basílica Nova novamente. Fui fazer uma visita ao presépio, né? O monumento do presépio tem lá, é muito bonito, mas eu acho que se eu tivesse ido em um outro lugar, ficar um pouco sentado, até rezando, nesse lugar mais silencioso, eu teria ganho mais. Na verdade, lá tem uns locais assim, né? Arborizado, tem bancos. Mas como estava muito cheio, é difícil você concentrar em alguma coisa, né? Em seguida, né, eu me dirigi ao subsolo da Basílica, onde estava tendo um encontro das congregações marianas, que é, como eu disse, né, a associação que eu faço parte na igreja. É uma associação que está muito ligada à minha vida de igreja, à minha devoção à Nossa Senhora. Só Deus sabe quantas graças já recebi através das congregações marianas, né? E sempre nessa data existe a Romaria Nacional das Congregações Marianas, segundo fim de semana de novembro. Então, no sábado, existe o encontro dos dirigentes, né, de federações diocesanas, e no domingo é aberto ao público em geral. Tem várias coisas lá, né, palestras, orações, é um encontro, né, literalmente. Eu cheguei já mais pro final, né? Antigamente teve épocas de eu participar de tudo, eu cheguei a ter cargos de dirigência, né? Então eu participava da reunião no sábado, participava de todo o movimento no domingo. Enfim, quando eu cheguei já estava na oração do Santo Terço, né? Participei, encontrei amigos, né, de outros encontros lá, muitas pessoas que eu conhecia assim, mais de vista, também vi lá, dessa época que eu era mais dirigente, então eu ia muito em encontros da congregação em Minas Gerais, né, que é vizinho do Espírito Santo, então a gente conhecia bastante gente. Enfim, participei do Santo Terço e logo em seguida teve orações finais e os congregados foram se dirigindo à Basílica Nova, que ao meio-dia teria a missa de encerramento. Eu não já estava programado de não ficar para a missa de encerramento, porque eu já tinha participado da missa de manhã, e a missa de encerramento seria ao meio-dia. E a gente estava programado sair do hotel às 2 horas, então eu precisava almoçar antes, acabar de arrumar as malas, então eu não participei da missa do meio-dia. Mas foi muito bom encontrar os congregados de outros locais, né? Mesmo por pouco tempo, né? Dá essa sensação de irmandade, de congregação, né? E isso é o sentido da congregação mariana. Congregação são pessoas juntas que congregam, né? E Mariana porque tem a sua relação com Nossa Senhora, né? E em seguida, né? Eu fui à Basílica Nova, subi, né? Saí do subsolo. Queria tentar fazer alguma oração em agradecimento a Nossa Senhora, despedida e bênçãos para a viagem, né? É um horário que tem muita gente na Basílica, então é difícil você encontrar um lugar quieto. Mas eu fui até uma das portas, né? Tava relativamente até vazio aquele lugar, então tentei ficar quieto ali rezando um pouco. E eu acho que eu fiz uma oração bem sincera a Nossa Senhora, né? De agradecimento por tudo, de petição, né? As necessidades que ela mesma sabe que eu preciso. E principalmente de entrega, né? Entrega a Nossa Senhora. Veio muito à minha mente o tão famoso adágio de São Luís de Montfort, né? Da consagração, né? E eu sou consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort já há 12 anos, então sou todo teu e teu é tudo que é meu. Eu aceito-te como meu tudo, dá-me o teu coração, ó Maria. Então foi um momento, eu creio, de oração bem sincero com Nossa Senhora. Então, né, chegamos ao domingo, né? Após o almoço, acabar de arrumar o resto das malas, a gente saiu em viagem de volta para casa, né? Dá aquela sensação estranha, né? Às vezes no início eu fico até com medo da viagem, de dar alguma coisa errada, mas depois quando tá lá, principalmente na hora de partir, né? Não dá vontade de voltar mais. E ficar lá mais tempo pelo menos, né?
Mas no caminho de volta, como é costume, a gente passou na Canção Nova, né? Eu já estava muito cansado e não estava muito animado a andar, né? Então eu fiquei num lugar arborizado lá, sentado quieto, né? Lugar bem tranquilo. Aproveitei para ligar para casa mais uma vez. A maioria dos locais de caminho de volta são sem sinal de telefone e boa parte da viagem de madrugada. Então, depois de ter ficado um bom tempo lá, fui andar um pouco e para minha gratíssima surpresa e grandiosa graça, Nosso Senhor Eucarístico estava exposto na capela, no ostensório. Então, passei praticamente o resto do tempo na capela, né? É, até por causa do cansaço, não estava um dia muito bom de formular orações, né? Mas foi um momento de ficar, simplesmente ficar com o Nosso Senhor ali, né? Na capela e agradecendo por tamanhas graças durante essa viagem e pela graça de estar ali em si, né? Nunca imaginaria, né? Encontrar Nosso Senhor exposto ali, né? E durante o restante da viagem eu pude aproveitar algumas palestras, né, que eu tinha baixado para ouvir, né? Acho que todas elas ou era do padre Paulo Ricardo, né, que já é muito conhecido, e também de um padre chamado Pedro Williamson, padre do Opus Dei. Descobri o canal dele há alguns meses, mas é excelente, né? A gente literalmente vê o espírito de São José Maria Escrivá ali, né? São pregações de assuntos muito sérios, mas ele passa de uma forma que a gente se sente leve e com vontade de mudança, né? Após as meditações, né? Eu tenho procurado, além de ver as meditações semanais dele, né, ouvir várias antigas, né? O canal dele tem até um certo tempo, já são 4 anos de publicação. Parece que de uns meses para cá que o YouTube começou muito a recomendar o canal dele, né? E eu tenho feito também um trabalho de ajudar a divulgar, né, nos meus contatos, assim. Isso é excelente, recomendo muito. E graças a Deus, né, o restante da viagem foi muito bom. Faz umas paradas, né? Eu cheguei em casa por volta das 5 da manhã e só tomei banho, um café, sentei um pouco e já tive que entrar no batente novamente, né? Meus pais já estavam até acordados no momento que eu cheguei. E como meus irmãos e minha prima que me ajudaram a revezar esse fim de semana já tinham seus afazeres da segunda-feira, né? Eu já entrei na lida novamente, né? Das coisas do dia a dia, porque eles, infelizmente, por causa da condição de saúde, não tem condição de preparar as coisas para eles, né? De alimentação, de remédio, então eu já entrei novamente, né? Mas serviu também para já ir botando em prática o que eu pensei muito nessa viagem, talvez uma das maiores meditações dessa viagem, né? Que é aproveitar o dia a dia para nossa busca por Deus, né? Porque não tem outro lugar, né? É o lugar onde Deus nos escolheu, que Ele quer que a gente viva para Ele, né? Como eu já comentei antes, não adianta ficar sonhando e mudar de vida só, mudar se converter, né? Só quando mudar de patamar, de lugar de vida, né? A nossa busca pela conversão é naquele momento diário, né, que Deus nos deu. Espero, né? E terminando, né? Como eu comecei comentando que essa foi talvez a romaria que eu mais aproveitei espiritualmente, eu deixo um conselho, né? Estou lendo a encíclica do Papa São João Paulo II, Redemptoris Mater, né? A Mãe do Redentor, sobre Nossa Senhora. E ela é muito centrada no tema da peregrinação da fé da Igreja, né? Durante a história, e colocando Nossa Senhora como modelo, né, de peregrina, né? Olhando sempre que a nossa chegada dessa peregrinação é a vida eterna, né? E a igreja sempre incentivou peregrinações com esse sentido, né? Que a gente recebe as graças nos santuários, mas elas sempre sejam uma figura da nossa peregrinação para a vida eterna. Então eu vejo que a gente deveria aproveitar mais as nossas peregrinações a santuários aqui, né? Não só ver como um passeio, mas ver como
um lugar literalmente de nosso engrandecimento espiritual, né? Já ir focado nisso, rezar, pedir as graças e ir com esse foco. E as coisas que vierem a mais de entretenimento, de passeio, sejam como coisas a mais, senão a gente vai vazio, volta vazio e as coisas ficam meio sem sentido. Espero poder te ajudar, alguém que ouviu esses comentários. Então, salve Maria.